Olá, bem-vindos à nossa aula de História. Hoje falaremos a respeito da Revolução Cubana, acontecimento dos mais importantes para a história da América, porque marca o estabelecimento do primeiro Estado comunista no continente americano. Não dá para falar a respeito da Revolução Cubana sem analisarmos um pouco o processo de independência da ilha. A ilha foi a última colônia da Espanha a se manter na América. A verdade é que Cuba foi colônia da Espanha até 1898 e só se torna independente por pressão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão tentando fazer com que a Espanha se retire de Cuba, a Espanha se nega a negociar, os Estados Unidos vão arranjar uma guerra contra os espanhóis. É a chamada Guerra Hispano-Americana de 1898. O navio dos Estados Unidos explode próximo a Cuba, os Estados Unidos acusam a Espanha de sabotagem, isso não é bem verdade, mas justifica a guerra. Como resultado, Cuba vai se tornar um país independente e Porto Rico se torna um protetorado dos Estados Unidos, condição que se mantém até hoje. A independência de Cuba não é, no entanto, uma independência completa. A verdade é que os Estados Unidos obrigaram os cubanos a aceitar, dentro da Constituição de Cuba, a chamada Emenda Platt, que autoriza os Estados Unidos a invadir Cuba toda vez que os interesses norte-americanos forem ameaçados. Essa emenda servia para dar garantias a investidores norte-americanos que quisessem ir a Cuba. Cuba fica a apenas 150 quilômetros da Flórida, o que facilitava muito o investimento estadunidense na ilha. Esses investidores querem segurança para seu patrimônio. Essa emenda vai durar até cerca de 1940 e transforma Cuba num playground dos Estados Unidos no Caribe. Praticamente toda a economia cubana estará sob controle dos interesses estadunidenses. Nesse primeiro período da história de Cuba independente, destaque para a figura de Fulgêncio Batista, que é o grande ditador desse período. Ele governa Cuba na década de 30 e depois retoma o poder na década de 50. Ele vai ser, por mais de 20 anos, o homem que deu as cartas em Cuba. O seu governo é marcado pela corrupção, pela ausência de investimentos em obras sociais, pelo servilismo aos Estados Unidos. Um típico ditador latino-americano. O seu governo, no entanto, desperta a insatisfação e aí nós já começamos a destacar Fidel Castro, um estudante de direito. Ele e seu irmão Raul Castro estudavam na Universidade de Havana, filhos de um rico fazendeiro, estudaram nas melhores escolas cubanas, vão se formar em direito, mas rapidamente ingressam na vida política. Fidel quer ser candidato a deputado para as eleições legislativas de 1952. Essas eleições, no entanto, não irão ocorrer. Fulgêncio Batista dá um golpe de Estado e dissolve o Congresso Nacional Cubano. O resultado é o não acontecimento das eleições e aí Fidel Castro decide que a única maneira de enfrentar esse cara aqui é através da força das armas. Fidel Castro e seus seguidores vão organizar um ataque a um quartel isolado do exército cubano, chamado Quartel de Moncada. A ideia era invadir o quartel à noite para roubar as armas dos soldados cubanos e usar essas armas numa futura revolta. O ataque, no entanto, é um fiasco. Quem não morreu foi preso. Fidel Castro e seu irmão vão presos e permanecerão presos durante 2 anos. Na verdade, a pena deles era muito maior, mas eles serão beneficiados por uma anistia dada pelo governo Fulgêncio aos presos políticos. Fidel e seu irmão, então, vão se retirar para o México, vão se exilar no México, onde vão preparar seu retorno a Cuba. Vão treinar um grupo guerrilheiro no México para posteriormente retornar a Cuba. Aqui o que nós vemos é uma rara foto desse período. Aqui nós vemos Fidel Castro abotoando o paletó, sem sua característica barba, e aqui, sem camisa, o jovem médico argentino Ernesto Guevara, o Che Guevara, que veio a se tornar uma das principais lideranças da Revolução Cubana. Ele que, formado médico, não exerceu a medicina para se dedicar à causa revolucionária socialista, se une a Fidel Castro no México.
Che Guevara posteriormente vai morrer na Bolívia tentando fazer revolução na Bolívia. Esse período é o período da preparação, do treinamento. Em 1956, eles retornam a Cuba em um pequeno iate. São 80 homens que retornam a Cuba com Fidel Castro. Logo no primeiro encontro com o exército, morrem 40, metade, portanto, dos envolvidos no processo. Mas os sobreviventes vão dar início à luta guerrilheira contra o exército cubano. O que nós vamos observar é a formação de um grupo guerrilheiro numa região isolada de Cuba, conhecida como Sierra Maestra. Nessa região, Fidel irá organizar sua guerrilha e o movimento cresce rapidamente graças à enorme impopularidade de Fulgêncio Batista. É interessante vocês observarem que Fidel Castro soube evitar o envolvimento dos Estados Unidos dentro de toda essa guerra civil. Fidel negou ter qualquer relação com o comunismo, acalmando, portanto, os interesses dos investidores norte-americanos. Ele chega a dar, inclusive, uma entrevista ao jornal The New York Times, onde se declarava rigorosamente um nacionalista que pretendia lutar pela democracia e se retirar da vida pública. Portanto, Fidel negava ter realmente interesse pelo poder. A guerrilha cresce e, em relativamente pouco tempo, apenas 2 anos, o exército de Fulgêncio Batista está praticamente derrotado. Em 1959, os guerrilheiros tomam o poder e não demora para nós começarmos a observar o atrito entre o governo de Fidel e os Estados Unidos. Fidel Castro, em uma de suas primeiras medidas, decreta a reforma agrária em Cuba, a nacionalização de todas as terras em Cuba. Nesse processo de nacionalização, muitos investidores norte-americanos perderam suas terras, o que leva o governo dos Estados Unidos a reagir ameaçando o governo cubano com sanções econômicas. Diante dessa ameaça norte-americana, Fidel declara isso como uma ameaça à autonomia cubana, como uma ofensa à autonomia cubana. Em resposta, Fidel decreta a nacionalização de todas as empresas norte-americanas em Cuba. Diante dessa atitude, os Estados Unidos decretam embargo comercial contra o governo de Fidel Castro, mas Fidel já tem uma carta na manga. Fidel já está negociando com a União Soviética uma aliança, e a União Soviética, então, declara que irá dar a Cuba todo o apoio necessário à sua sobrevivência. Lembrando que o comércio externo cubano era 85% com os Estados Unidos. Por aí vocês imaginam o peso desse embargo econômico. A União Soviética cobre tudo isso, compra o açúcar de Cuba, vende petróleo subsidiado a Cuba, fornece a Cuba técnicos e máquinas, resolve todo o problema de Fidel Castro. Cuba está ingressando no bloco socialista. O que é que nós vamos observar? Os Estados Unidos, então, vão tentar derrubar Fidel Castro através de um ataque conhecido como invasão à Baía dos Porcos. Grupos de emigrados cubanos que haviam fugido da ditadura de Fidel Castro para Miami foram reunidos pela CIA e houve uma tentativa de invadir Cuba, nessa região, chamada Baía dos Porcos. A operação foi toda ela patrocinada pela CIA. O processo é um fiasco, os invasores são massacrados na praia, e na praia onde se travaram os combates, Fidel declara a adesão oficial de Cuba ao bloco soviético. A partir de agora, Cuba é definitivamente um país socialista, seguidor da política da União Soviética na América. Algum tempo depois da adesão de Cuba ao bloco socialista, aviões espiões norte-americanos localizaram a instalação de mísseis nucleares soviéticos de médio alcance na ilha de Cuba. Isso é uma ameaça direta à integridade do território norte-americano. O resultado, então, é que nós vamos observar os Estados Unidos declarando um cerco à ilha de Cuba.
A Marinha dos Estados Unidos decreta um bloqueio à ilha de Cuba, cercando a ilha com navios de guerra para impedir a chegada dos mísseis nucleares soviéticos a Cuba. Esse episódio é considerado o ponto alto da Guerra Fria. É a chamada crise dos mísseis de Cuba, que felizmente acabou sendo resolvido de maneira diplomática, o que evita, portanto, a Terceira Guerra Mundial. Ao longo das décadas de 1900 e 1970, Cuba se transforma num exportador do processo revolucionário para o resto da América. Nós vamos observar para o resto da América e para outras partes do mundo. Nós vamos observar a participação cubana nas lutas em Angola, Moçambique, Somália, Nicarágua, que será o segundo país a aderir ao socialismo na América. Porém, o que se observa realmente é que Cuba nunca deixou de ser dependente da União Soviética. As conquistas sociais obtidas pelo socialismo em Cuba, como a redução das taxas de analfabetismo, mortalidade infantil, extensão da expectativa de vida, tudo isso consegue-se graças à grande quantidade de dinheiro soviético que está entrando em Cuba. O que vai acontecer é que, com o fim da União Soviética em 1990, a economia cubana entrará num declínio profundo. Entre 1992 e 1994, os cubanos viveram na miséria. É um período que lá se denomina período especial. Na realidade, meninos, é um período de miséria, onde milhares de cubanos procuraram fugir da ilha de Cuba para os Estados Unidos, usando os mais diversos meios, como vocês podem observar aqui nessa balsa improvisada que mistura barris com um velho caminhão. Essa situação ela não muda muito até os dias de hoje. O que nós observamos hoje é a tentativa do governo cubano de promover tímidas reformas econômicas. Fidel Castro se aposenta em 2008 com saúde abalada e hoje quem governa Cuba é seu irmão, Raul Castro. Mas o que é que nós observamos? Cuba procura recuperar sua economia através de tímidas reformas e o futuro não parece assim tão bom para a ilha dos irmãos Castro. Obrigado pela atenção e continuem aprendendo com a SENEC.